Muito boa noite. É um enorme prazer estar aqui novamente com vocês e agora sim com o nosso primeiro dia do curso de comunicação de valores humanos. É isso aí. Gente, sejam muito bem-vindos. Acho que esse é o time que vai continuar, né? A ideia desse curso de comunicação humana é que a gente aprenda a não só se comunicar com as pessoas, porque isso a gente vê em diversos cursos, na verdade, mas qual que é a comunicação mais importante? É a que eu faço comigo mesmo. Porque muitas das vezes a gente tenta se comunicar com nós mesmos, dando ordens de comando e nós não obedecemos. Por quê? Porque entramos num ciclo de repetição de forma a sempre negligenciar o que nós mesmos desejamos. Faz sentido? Total. Por isso que estamos aqui também. No dia anterior, nós vimos isso daqui. É um videozinho lá do Eu, a Patroa e as Crianças. Vocês receberam já esse link do grupo, tá? Comunicadores, as pessoas que não estão no grupo, já acrescentem eles lá para que eles possam ver o vídeo material, tá? Nós aprendemos a usar o que aparentemente é tenebroso como forma de divertimento. Divirtam-se. A comunicação pode ser para alguns de vocês, para alguns poucos de vocês. Pode ser algo assim de outro mundo, mas não é. Vai ser a coisa mais simples, mais gostosa e mais prazerosa que vocês irão vivenciar. E aí tem a frasezinha, né? Qual que é mesmo, Tokuchi? Qual que é a frase mesmo, Tokuchi? Eu sou um excelente comunicador para os humanos mais e mais a cada semana que passa. Tem uma frase de comando que nós escrevemos. Por quê? Porque isso é que vai nortear. Por que vocês estão aqui? É para serem excelentes comunicadores de valores humanos, não é? Sim. E aí tem uma palavrinha que se coloca após a frase que é o mais e mais. Esse mais e mais ele é contínuo. E o tempo é a semana, mais e mais a cada semana que passa. O que significa isso? Dentro da nossa mente, que quando a gente for ver na parte de psicologia, não existe bloqueio, porque mais e mais ele é contínuo. A cada semana que passa ele é contínuo e ininterrupto. Então, quando nós lemos e reafirmamos, isso serve para tudo, nós lemos e reafirmamos isso, simplesmente nós estamos dando um comando que ele vai ficar sempre recirculando, retroalimentando o nosso eu. Pode usar isso para tudo. Eu sou feliz mais e mais a cada dia que passa. Pode ter certeza que dentro da mente que anteriormente bloqueava, vai ficar fazendo varreduras de felicidade. Felicidade, 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 felicidade. Tá cortando minha testa mesmo aí. Mas não se preocupa não, a testa é grande não. Faz sentido isso? Vocês vão ver quando vocês começarem a repetir isso. E essa frase foi a cada semana que passa, não é? Só que vocês estão comprometidos, não estão? Uhum. Então podem alterar a frase a cada dia que passa. Por quê? Porque semana são os nossos encontros, mas a cada dia vocês vão estar se comunicando, não é? Em todos os instantes. Então, a cada dia que passa. Quem é tão agressivo quanto pode ser o quê? A cada momento. Porque a nossa vida nós vivemos em frames, são momentos. Quem é agressivo? E pode colocar isso, que a mudança é avassaladora. Avassaladora, porque não tem bloqueio. E aí nós criamos uma âncora que foi o cenário perfeito de estudo. Para que em qualquer lugar que estejamos, nós retroalimentamos essa energia, desse máximo. Para a gente sempre estar voando. Isso é um grande amigo meu que eu conheci, chamado Rafa. Rafa sempre falava, né Laurinha, né Wagner? Voando. É uma expressão assim que eu achava o máximo, ainda mais do jeito que ele falava, né? Legal pra caramba. Então vocês têm que estar voando. Beleza? Sim, sim. Vamos pro dia de hoje? Bora. Falando assim parece até olha. Ó, no primeiro dia cada um tinha uma expectativa, certo? Foi quebrado. Né? Mas eu estou aqui para me dedicar 1000%. Eu estou aqui nestes momentos para me entregar para vocês 1000%. E eu quero que vocês também façam o mesmo. Se entreguem, se dediquem, não 100, não 50, tampouco 200, 1000%. Por quê? Porque é o 100% vezes os 100%. 1000%.
esforcem ao máximo em tudo que vocês forem fazer. Agora vai uma da comunicação. Quando vocês adentrarem em qualquer ambiente, para qualquer aprendizado, já deem um comando, que é a comunicação. Estou aqui hoje no dia 21 de 2019. qual o local? Santo André, Caicão Rude, para aprender o quê? Comunicação humana. Deem esse comando para tudo, porque aí é isso que vai nortear o que vocês estão fazendo naquele instante. E aí toda a informação que vem, que são os ruídos, eles vão sumir, porque vocês têm um objetivo. Tá claro. Quando as coisas estão claras, o que aparece que não faz parte, a gente limpa. A gente vai pondo pro lado. Né? Ó, dedicação 1000%. E aí, nós juntos, nós iremos sair da superficialidade e entrar no profundo. Em todos os encontros, todos eles, nós iremos nos aprofundar ainda mais. Vocês, do primeiro para esse, vocês não são a mesma pessoa, são? Não. São completamente diferentes, né? Diferentes. Nós iremos nos aprofundar cada vez mais. Para quê? Para extrair o nosso melhor. Para compartilhar o nosso melhor. E é isso. Porque de que forma que nós iremos saber? Ó, se neste ponto do oceano, existe corais maravilhosos desse. Como que a gente sabe disso? Só mergulhando. De cabeça. Só mergulhando. Gente, põe o equipamento, põe o melhor equipamento que vocês têm. Não fiquem dizendo que porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Não, usem o melhor equipamento que vocês têm e mergulhem. E descubram a beleza que existe. Na vida é a mesma coisa, né? Nós adentramos na vida, então mergulhem, se aprofundem, vivam. E uma palavra que eu estou usando bastante esse ano, depois que eu fui no Beto Carreiro, usufruam. Usufruir, usos e frutos. Porque muitas das vezes nós entramos na vida, adentramos na vida, chega um ponto que nós estamos com 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, 60 e fala assim, e aí, como foi? Não sei, eu só vi ela passar. Usufruam. Ó, profundo. E aí uma frasezinha do José Toda, quem pode ler para mim, por favor? Fazer tudo que posso é normal. Fazer além das minhas possibilidades é um desafio. Onde terminam as minhas capacidades, começa a minha fé. E uma forte fé vê o invisível, acredita no incrível e recebe o impossível. José Toda. Forte, né? Leiam isso. Reafirma que vocês são essas pessoas que extraem exatamente isso dessa frase. Você, cada um de vocês. Eu sou essa pessoa que extrai exatamente isso. E aí, gente, todo mundo quer vencer, não é? Todas as pessoas querem vencer. Essa comunicação inicial é uma programação neurolinguística para a gente se comunicar internamente, para a gente aproveitar ao máximo. Todo mundo quer vencer, não quer? E qual é o problema? Porque nem todos vencem. Qual é o problema? Preguiça. A vozinha interna. Mulher, a gente vai falar disso também, viu? Bastante. Se limita também. Se limita. Que é a autossabotagem também, né? Não acredita. Percebem o desenho que está entre o ser ali? Você percebe que não é um ciclo completo? As pessoas elas não vencem porque elas dão iniciativa. E no momento da primeira dificuldade, elas param. E depois elas recomeçam. Aí depois elas recomeçam. Elas não completam o ciclo. O ciclo do vitorioso, ele tem que ser completo. Muitas das vezes nós construímos e destruímos. A gente não desconstrói para mudar algo. Muitas das vezes nós destruímos uma construção e vai começar tudo do zero. Por isso que é a grande importância da gente ter o quê? O foco
determinado foco. Nós somos uma grande potência. O ser humano é uma usina nuclear, é uma grande usina. Só que essa usina é de valores. Nós temos esse poder. De quê? De emitir uma onda tão forte e poderosa e receber dela a mesma intensidade. Isso é o princípio do eletromagnetismo. Só que as pessoas, elas emitem uma onda e querem um resultado completamente diferente. Só que é impossível. E também sinto dizer que também não tem lei da atração. Porque nós não atraímos nada. A gente emite uma energia. A energia que nós emitimos é a energia que retorna para o eu. Não existe simplesmente sentar e falar, vou atrair. Não. A energia parte de mim. Tudo bem aí, galera? Continua. Faz sentido isso? Isso daqui, para mesmo que as pessoas, pouquíssimas, se estiver nessa sala, que na verdade é ninguém, e fala assim, isso não faz tanto sentido. Mas a grande verdade é que pouco importa. Acreditando ou não nas leis de trânsito, se entrar na contramão, pode ter certeza que pode ou não colidir, mas você está errado, pode ou não levar multa. Acreditando ou não. Por quê? Porque é uma lei universal. Então é muito melhor a gente ir tomando consciência de quais são essas leis. Para quê? Porque uma vez conhecendo, a gente cumpre, né? A gente faz o correto, né? Uma chave agora para a comunicação interior, para vocês cumprirem as leis que vocês desconhecem, sabe qual que é? Todas. Todas as leis que vocês conhecem, o que é certo e o que é errado, façam o certo. E no momento que vocês fizerem algo que está desacordo, já se corrijam. O que vocês estão dando comando para vocês? De que vocês querem andar, agir, pensar e falar de acordo com a lei. E aí as coisas vão fluindo. A vida flui, as coisas acontecem, a gente recebe os benefícios que tanto desejamos. Fantástico, né? E nem falamos de comunicação com outra pessoa, né? Só estamos falando da comunicação com nós mesmos. Porque muitas das vezes a gente não conhece. Nós não conhecemos o que nós precisamos atuar e a gente quer resultado. Isso daqui está no livro do Monge Executivo. Existem muitos pontos cegos na nossa vida. Por isso que a gente precisa ir tomando consciência cada vez mais para identificá-los. Está no grupo, tá, Vanessa? Para identificá-los. Uma vez que a gente vai identificando, a gente não erra mais. Pode ter certeza, quando vocês ligaram algo na tomada, que era 110, ligou no 220 queimou, pode ter certeza que a próxima vez que for ligar na tomada vão ficar olhando várias vezes, não é? Conferir. Não é? Pode ter certeza, alguém que deixou o bolo queimar, que quando for fazer de novo vai ficar prestando atenção no relógio, não é? Pode ter certeza, alguém que perdeu um compromisso super importante, ele vai se tornar mais atento com o horário, né? Ou não, né? Que aí é uma pessoa totalmente... Mas não é? Por quê? Porque nós estamos conhecendo o que antes desconhecíamos. É a mesma coisa que eu falar pra vocês, assim. Quem sabe o que é badminton? Quem sabe as regras do badminton? Tá vendo? Ó, vocês estão aprendendo agora o que é badminton. Muitos de vocês nem sabem. É o esporte olímpico, isso aí mesmo. É peteca, gente. Tá vendo? Ó, vocês estavam num ponto que vocês não sabiam o que era. Agora vocês sabem, só que mesmo sabendo, é igualzinho o fato de dirigir. Quem dirige, quando a gente começa a dirigir, o que a gente tem que fazer? Pensar muito para o que vai fazer, não é? E olha, e fora que são muitas coisas, né? Olha para o trânsito, olha o retrovisor frontal, os laterais, engata a primeira, solta a embreagem devagarzinho, acelera, vai, anda, aí o carro começa a gritar, porque é o ronco do motor, engata a segunda, aí ele quer olhar para o câmbio ainda, na hora de trocar. E depois que a gente aprende, quando se torna de maneira automática? Flui. Nós fazemos tudo. Só não prestamos atenção em dirigir. A gente olha o celular, não deveria, aí responde pro WhatsApp, não deveria, aí xinga o cara do lado, porque o cara tá reclamando que você tá com o WhatsApp ligado, mas também não deveria. Aí você vai e tá olhando a pessoa passando e tal, você faz tudo, menos pensar.
pisa na embreagem, engata a primeira, vai solta devagarzinho, senão o carro morre, acelera e tal. Ninguém pensa mais nisso, não é? Por quê? Porque se tornou consciente. É inconsciente competente. Vocês já sabem tanto daquilo que nem pensam mais. Vai ser exatamente idêntico à comunicação. Primeiro é o quê? Identificando o que eu não conhecia e conhecendo, a partir daquele momento exercitando e depois flui. Flui. Simplesmente flui. Igualzinho construção de uma casa. Só que a gente vai construir de uma forma correta. E quando a gente começa a construir, qual é a primeira coisa que vem? Projeto. Hã? Projeto. E depois? Alicerce e depois? Estrutura e depois? Parede e depois? Olha, ninguém fala, mas eu vou falar quando eu construir aqui. Sabe o que começa primeiro? É o projeto. Sabe o que vem depois? Muita sujeira. E sabe o que sai depois? Muito lixo, porque eu estou desconstruindo. Foi o que aconteceu aqui. E sabe o que vem depois? Muita bagunça. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando a gente entra num novo empreendimento, vocês acham que vocês entraram aqui e sai do dia de hoje, já sai falando? Ah, nossa, todos os excelentes comunicadores. Gente, é construção. Só que vocês vão se deparar o quê? A sujeira saindo, o conhecimento entrando, aí as coisas vão fluindo devagarzinho, não é? Até chegar no ponto da parede rebocada, de colocar a janela. E mesmo depois de tudo construído, depois que é o mais importante, que é o quê? Usufruir da construção. Isso leva o quê? Tempo. Uns mais, outros menos, mas leva tempo. É maturidade. Construção. Por isso que a construção, ela sempre começa com o quê? Primeiro o ser. Por isso, da frase. Qual é a frase? Tem que ser em cor essa daqui. Tocute fala primeiro e depois o pessoal repete. Todo mundo, porque isso daí tem que estar gravado, gente. Eu sou um excelente comunicador de valores humanos. Mais e mais. A cada dia que passa. Cada dia agora, tá? Cada dia agora. Gente, repita isso sempre, isso sempre. Por quê? É o ser. A gente não tem nada sem ser antes. E ilusão querer ter as coisas antes de fazer acontecer. Porque a gente precisa ser, começar a fazer, para aí sim usufruir do ter. Aí é o sucesso, chegou. E para isso, nós precisamos de planejamento, nós precisamos de uma rotina. Nunca entrem em qualquer empreendimento que vocês não estão dedicados para fazer aquilo acontecer. Porque algo no planejamento, a Monique tem um nome para isso, né? Planner, que ela faz o planner. Minha filha na escola, gente, cada coisa com essa menina, tá louco. Vocês precisam o quê? Entrar o novo conhecimento na rotina de vocês. Precisa ser inserido isso. Principalmente porque a pessoa mais importante na qual vocês vão se dirigir a palavra, a ordem de comando, é isso mesmo, Sara. São vocês mesmos. E para a vida começar a fluir, vocês precisam ser excelentes comunicadores de valores humanos. E precisam inserir... Mas assim, em vez de rotina, eu não posso assim, ter uma ideia de disciplina, por exemplo? Perfeito. Né? Porque rotina às vezes vai ficar mecânico, né? Perfeito. E aí com a disciplina você vai se disciplinando e agregando mais coisas. Perfeito. Né? Só que a disciplina ela surge através de um processo repetitivo. Porque como eu não tenho aquele hábito, eu preciso obrigatoriamente falar que eu vou fazer no mesmo período, todos os dias, no mesmo horário. Entramos na academia. O início é tenebroso. Em seguida, parece que você já se desperta e já vai indo. Você fala, não, mas hoje não é, hoje é domingo. Por quê? Porque se tornou disciplinado. Porque entrou em um ritmo de ações. E aí é difícil parar.
Hoje eu estava comentando com o Edson, né? No fim das contas, todos nós somos viciados em alguma coisa. Não estou falando de vício de dependência química ou física mesmo de algo, mas é psíquica. Todos nós. Tem gente que é com droga, tem gente que é com comida, tem pessoas que é com felicidade, tem pessoas que é com estudo, tem pessoas que é com esporte, não é? Tem pessoas que é com sofrimento, é verdade. Tem pessoas que amam. Ela é viciada em ficar triste. Por isso que nós precisamos desconectar, que é a sinapse, e criar uma nova conexão neural. A gente vai ver isso. Nova conexão neural de outro caminho. Então nós estamos num curso que nós vamos falar do quê? De comunicação. Então nada melhor de que vamos nos comunicar. Vamos nos viciar no que é bom. Viciar é no bom sentido, de ter hábitos, a disciplina, essa rotina, que vai nos levar para ser uma pessoa ainda melhor. Ainda melhor. Percebe? Mais e mais. Acrescentem isso. E aí, eu não sei qual que é o percentual da sociedade, mas eu aposto que nós aqui, todos nós saindo daqui, a gente vai fazer parte da minoria que quer se desenvolver. Eu não sei qual que é o percentual, mas você percebe que a grande massa ainda sofre muito? E nós, como excelentes comunicadores de valores humanos, nós vamos sair daqui com essa missão de transmitir isso para mim mesmo e que essa alegria, esse entusiasmo, ele contagie. E a gente vai levar para as outras pessoas, mesmo sem perceber. Mesmo sem perceber. Simplesmente conversa. É isso. Nós precisamos ser parte desse percentual vencedor. E para isso acontecer, nós precisamos o quê? Ser sempre alunos, sempre aprendendo. Comentei com vocês, né, da primeira vez, que apesar de eu estar em pé aqui com guarda-chuva queimando minha testa aqui, gente, eu estou sentado aqui junto com vocês no mesmo nível, porque nós estamos sempre aprendendo. Nós caímos em uma sala de aula chamada vida, e é uma sala de aula maravilhosa. Não é você, Pedro, de novo. E é uma sala de aula maravilhosa. É uma sala de aula maravilhosa. Por isso que nós temos que extrair o melhor dela e aprender com tudo. Ah, mas eu não gostei disso. Aprenda. Alguma lição está sendo ensinada. Basta saber qual é. Por isso que nós precisamos inspirar, refletir e falar: ah, era isso. Aprenda e seguir em frente. E aí, qual que é a diferença entre água, vapor e gelo? Na verdade é tudo a mesma água, né? É uma só, né? Mas tá no estado. Mas é isso. Só muda o quê? O estado. O estado. Pouco importa o que vocês eram. Pouco importa o que vocês eram. Porque nesse instante vocês conseguem alterar o estado que vocês desejam. Faz sentido? A água é a mesma. Ai, mas eu não gosto de falar. Então já começa a mudar essas palavras. Eu gosto de falar. E olha, eu já peguei 3 pessoas aqui já, ó. Não vou falar aqui. Já peguei 4 agora. Peguei 4 pessoas, ó. 5 agora, ó. Por quê? 6, porque o corpo grita. Porque o corpo grita. Então, vocês precisam, para de ficar vermelha, mulher. Vocês precisam afirmar o que vocês desejam. Não é? Porque para eu ser, eu preciso mandar essa informação para o universo. Para que ele responda: estou com você. Mas vocês precisam, eu preciso mandar qual informação? A que eu desejo. Eu contei inclusive um episódio, né, pro Edson, que foi assim, né? É que são muitos Edson, mas é o Edson aqui da frente. Eu e a Mônica, a gente estava voltando da escola, né? E a Monique estava um pouquinho distraída e tal, e aí vinha vindo um carro, né? E eu falando pra Monique, o carro. E ela tranquilinha, distraída, né? Não estava dando celular não, ela só estava viajando, né? Monique, o carro. E ela distraída, né? Se eu continuasse naquele tonzinho de voz, no tonzinho de voz vapor, o que ia acontecer? E ela estava um pouco longe de mim.
ser atropelada, né? O que eu fiz? Monique, para agora! Ela simplesmente parou, olhou pra mim, passou o carro, aí eu continuei conversando com ela, então não sei o quê, porque era só pra aquilo. Era só pra aquilo. Aí você falou assim, nossa, mas você foi ignorante? Não. Palavras ternas e gentis não significa falar bonzinho, sempre bonitinho. Significa real e intenção. Não é? Aí o carro passou, continuamos a conversar, o coraçãozinho dela bateu, inclusive o meu também bateu. Descobri que eu tinha um coração bem bacana. Começamos a conversar, não demorou muito, já distraindo, passou. Percebem? É a voz de comando. E nós precisamos aplicar isso. Falar o que precisa ser dito, na hora que deve ser dito. É o estado. E o plano A, gente, vocês entraram aqui simplesmente para quê? Para saírem ainda melhores. Não é? Sim. Ainda melhor. Simples assim. Não existe plano B. Não importa, não tem comparação. É eu ainda melhor. Esse é o meu projeto. Sou eu o comunicador de valor humano. É o plano A. Só existe ele. Eu serei ainda melhor. E aonde vocês adentrarem, o que vocês fizerem, é sempre o plano A. E se tiverem dois planos, isso ou aquilo, se os dois fizerem sentido, escolham os dois. Na vida não tem escolha. Na vida não existe isso. Isso ou isso. Perguntaram para mim, sua esposa ou bebê? Eu disse os dois. Estão os dois hoje na minha vida. Por quê? Porque a decisão foi minha. Então decidam. Se as duas alternativas fizerem sentido, escolham. E se as três fizerem sentido, escolham as três. E se as quatro fizerem sentido, escolham todas. Não existe opções. Por quê? Porque nós somos excelentes comunicadores de valores humanos. Simples assim. E uma vez que damos o comando, o universo simplesmente ele confirma. Ele fala assim, estou com você. Só isso. Simples assim. Tão simples quanto, algumas das vezes nós não devemos nos comunicar. Tá quebrando um pau em casa? Fala que ama, fecha a boca e fica tranquilo e vai ler um livro. É comunicação. A comunicação de não falar nada. Não é? Não é sempre que tem que estar falando, mas é o sentimento que tem que ser transmitido. Na minha vida eu desejo paz, tranquilidade, harmonia, felicidade. E se alguém me perguntar, mas você é assim sempre? Sou. Minha vida é de verdade, minha vida não é de mentira, minha vida é isso. Plano A, gente. Confirma para o universo. Retorna. Por isso que vocês precisam entrar em tudo que vocês forem fazer como profissional. No mundo está cheio de pessoas medíocres. Está lotada de pessoas amadoras. De pessoas que entram e falam assim, mas eu não sei fazer isso direito. E não vai saber nunca, porque já está afirmando para o universo que não sabe. Nós, o que faz sentido para a minha vida, eu preciso ser um profissional. Para mim não faz sentido nenhum ser um bailarino. Inclusive, mas eu comecei a fazer aula de ballet com a Monique. Para quê? Porque a Monique vai fazer 15 anos, eu vou ser o partner dela na hora da dança. Né? Então eu preciso manjar dos paranauê do negócio. Não é? Mas faz sentido para mim? Nesse instante, fará. Mas mais à frente, vai fazer? Nenhum. Não quero me tornar um profissional. Não por uma questão de preconceito. Porque a dança é linda. Tem um menino no ballet da Monique, ele chama Diego. Eu não sei, olha, é que agora, entre aspas, eu vou desvalorizar o nosso país que é lindo, maravilhoso, mas não valoriza a arte, né? Esse menino é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que eu acho que ele ingressa em qualquer companhia. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Logo vocês vão saber, que eu vou contar, quando ele for nos Estados Unidos, Alemanha, sei lá, aonde que se valoriza a verdadeira arte. Porque aqui a nossa arte é o futebol. É legal, né? Mas deveria valorizar a arte do que é o esporte, o individual, né? Tem muitos excelentes profissionais e artistas e tudo mais que, infelizmente, né? Mas, gente, independente, também não coloquem o obstáculo na frente. Seja um profissional. Nós precisamos disso, não é? E agora vamos começar do dia de hoje. O que está escrito ali? Você não sabe escutar, não sabe falar. Rapaz, parece sala de aula mesmo, hein? Caramba!
Conhecem a diferença entre ouvir e escutar? Eu só dei uma introduçãozinha da outra vez, né? Ouvir, todos nós somos capazes, né? Porque nós temos 2 ouvidos. Esses ouvidos aqui, eles estão presos aonde? Na nossa vida cotidiana aqui, não é? Só que, se a gente fala assim, pode falar, eu sou todo ouvidos. E aí nós paramos, achamos que dar ouvido às pessoas, na verdade ouvidos é isso mesmo, dar ouvido às pessoas é você silenciar a boca para ouvir, não é? Só que está escutando? Nem sempre. Nem sempre. Por quê? Porque talvez não seja interessante porque você realmente não quer escutar. Eu faço muito isso no meu trabalho hoje. Você Faço ouve, né? Muito, ouço muito. Isso Eu nós só que escuto o determinamos. que realmente me interessa. Escutar é dar total atenção. Exatamente. Só que tem um fator determinante também. Escutar é muito além de dar atenção, que é o corpo físico projetado à frente, receptivo, não está de braço cruzado e tal, né? Porque o corpo está gritando em todos os instantes. Tá bloqueando a informação, ó. Seu corpo está bloqueando, ó. A gente não percebe, mas o nosso corpo ele tende a ter vida própria. E ele está mandando mensagem para a nossa mente. E o bloqueio, a gente bloqueia. O corpo fala o tempo todo, O corpo está toda hora gritando. O tom de voz também. E às vezes nós estamos dando a atenção. Só que a nossa mente não para de falar. E nós não estamos escutando. Escutar é quando damos atenção e silenciamos a mente para escutar. De que forma que seremos excelentes comunicadores se não aumentamos a nossa capacidade de escutatória? Não é? Dica? Vamos lá? Treinamento? Bonitinho? O nosso eu, ele funciona sempre em sincronismo, né? Então, você tem o corpo que é a fisiologia, não é? Então, para tranquilizar o corpo, para equilibrar o corpo, o que nós precisamos? Respirar. Relaxar. Tem uma técnica de respiração. Inspira 4, segura 4, solta 8. Quem tiver com os broncos bem coisados aí pode diminuir, tá? Mas a sequência é essa. Relaxa os ombros, inspira, segura, solta. Mais uma vez, inspira. Pode ver que naturalmente já vai relaxando, é impressionante, né? Segura e solta. Fazendo isso umas 5 vezes, o corpo, pode ver que eu estou até mais relaxado, é verdade. O corpo ele já entra em um estado de harmonia, só devido à respiração. A gente está tão acostumado com a vida agressiva que nós não nos damos conta que estamos respirando. E ainda a respiração que a gente faz é aquela respiração cachorrinho. Não é? A gente não oxigena o cérebro. Eu me flagro não respirando. Exatamente isso. Porque eu ando extremamente estressada. Aí eu me flagro. Só para. Aí eu vou me policio. Calma, mano, respira. Cara, ó, gente, técnica master pra isso. Coloca o celular para despertar em um momento do dia de vocês. Qual é o melhor horário? Coloca. Fala assim, respiração. Respiração, sabe por quê? Como ela é maravilhosa? Porque você consegue fazer ela em qualquer lugar. Ah, tô no ônibus, tô dirigindo, tô conversando com alguém. Endireita as costas. Ó. Respira. Você sabe que essa técnica de respirar eu aprendi quando eu tive a oportunidade de ir para o Japão, eu fui trabalhar como cabeleireiro, e o professor dono lá do espaço, ele falou assim, nunca entra na vibração do cliente, traz ele para a sua. Então para isso você tem que saber respirar, né? É muito louco, assim. E eu experimento isso já faz bastante tempo. Obviamente que não consigo 100% do tempo, né? De vez em quando a gente se deixa um pouquinho, mas a respiração é tudo, né? Então tá importante. Pode ver, quando é o dito popular, mas é exatamente isso.
aconteceu alguma coisa desagradável. Conta de 10. Conta até 10. Sabe por quê? Porque você precisa inspirar. A contagem é a inspiração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas acho que até nesse sentido, né? Como a gente sabe que a outra está ofegante, você desce a respiração, você respira com um tempo maior e aí você, né, acaba influenciando a vibração da outra pessoa. E muda totalmente. Muda totalmente. Acalmou? Acalmou o corpo? O que é o ideal para escutar? É dar Atenção. a ordem de comando. Gente, o nosso corpo, ele funciona idêntico ao computador, ao celular. Nós precisamos nos dar a ordem. Vou te ouvir com total atenção. O japonês tem esse hábito. Porque quando se fala assim, alguém o solicita, a pessoa normalmente fala, Kyoshi. Hai. Esse hai não é simplesmente um sim. Ele é assim, estou te dando toda a atenção. Pode falar. Né? Pode falar. Estou com você. Nos conectamos. Igual agora eu me conectei com a Sara. Eu me conectei com a Tiene agora. Com a Geisa. Nazinha. Não é? A gente vai se conectando. Porque estou dando toda a atenção. Nós precisamos dar o comando para ouvir. Faz sentido? Bora lá para falar? Hã? Olha agora. Vamos lá. Vocês viram esse material? Viram ou não? Não viram? Tem que acessar o grupo lá. Acessa o grupo, está no WhatsApp também. Não, acho que eu não passei no WhatsApp. Eu passei isso no WhatsApp? Não, só no grupo da sala de aula. Depois os comunicadores ajudam vocês aí nos Bega Night aí pra sala de aula. Galera, estrutura da comunicação. O que está escrito? Alguém pode falar? Pode ler só o amarelinho e depois o... Tudo isso é falar. Então, prestar atenção. O que, como e quando falar. Aí agora é aquela parte que eu disse, né? O que está escrito ali depois? Quando. Quando. Fica quieto. Nós, como excelentes comunicadores, nós teremos tempo para falar, não é? E nós temos um diálogo para ser traçado, não é? Por isso que nós precisamos observar isso. Por quê? Porque o nosso ouvinte, o nosso espectador, o receptor, ele está sempre mandando um sinal para nós. Inclusive recebi alguns aqui de cansaço, mas a gente já vai tomar um café. Segura aí, segura. Beleza? Ó, essa é a estrutura, os componentes da comunicação. Conseguem identificar? Teve gente que fez a aulinha em casa lá, que trouxe, pesquisado lá em Harvard e tal, tem algumas pessoas aí, toma feira do jogo aqui, né? E aí? O que nós temos dentro da estrutura da comunicação? Verbal. Primeiro nós temos os componentes, né? Quem que são os componentes? Tem um emissor, né? Tem uma pessoa que fala. Aí, vamos dizer que não está falando sozinho, certo? Então tem alguém que ouve. Como nós queremos dizer algo, nós temos uma mensagem para ser transmitida, não é? Aí esse receptor ele recebe e ele faz o quê? Ele devolve, né? Porque ele dá o feedback disso, ele devolve a mensagem, não é? Essa é a estrutura da comunicação. Sempre é um emissor, receptor e a mensagem que eu estou transmitindo. Não é? Aí vem uma coisa que é importantíssima. Se vocês, em qualquer momento, não entenderem o que eu estou falando, a responsabilidade é minha. Porque eu, como um orador, como um emissor, eu tenho a responsabilidade de transmitir, de entregar a informação. A partir deste instante, nós como comunicadores de valores humanos, nós temos esta missão. E se não chegou o pacote, pedimos um livro pela Amazon.
vem lá pelos correios, o correio não entregou, o problema é de quem? É da Amazon. Porque eu sou o receptor. Não é? E aí, dentro da comunicação, nós temos esta forminha que vocês vão ler agora, que é a forma que nós nos comunicamos. Qual que é o primeiro quadrante ali? Tá pequenininho mesmo para treinar a vista de vocês, viu? E eu tô sem óculos, não acredito não. O que fala, vocabulário, Vocabulário, consciência cultural. Certo. O que fala, vocabulário, consciência cultural. Isso estamos falando de quê? comunicação verbal. Comunicação verbal. Todos sabem o que é comunicação verbal? São as palavras. Simples assim. E o segundo quadradinho? Como se fala, voz, tom, volume, consciência da respiração. Isso é o quê? Comunicação paraverbal. Vocês entenderam isso? Tá vendo como muda completamente? Se eu falar assim, conseguiram entender? Esse é o paraverbal. O paraverbal é a forma de falar. E a gente pode falar de uma forma agressiva, de uma forma generosa, de uma forma determinada. É o paraverbal. A briga do relacionamento dentro de casa às vezes funciona assim, né? Fecha a porta! Já vamos. Aí você fala assim, nossa, como você tá ignorante? Poxa, eu só falei pra você fechar a porta. Ah, mas o jeito que se fala. Não é? E às vezes o silêncio incomoda. Não é? Porque está se comunicando. O paraverbal, ele é importantíssimo na comunicação. Ele é muito mais importante do que as palavras. Muito mais. Quando eu falei aqui pra você, eu tô me sentindo professor agora. Nossa! Eu preciso ouvir de novo para gravar isso que você está falando. O paraverbal, ele é a maneira como eu falo a palavra, determinadas palavras, a frase. O paraverbal é a maneira de se falar. Exatamente. Entendi. Exatamente. É a forma que você vai entregar o conteúdo. Mas também tudo depende do receptor, né? Não. Você não disse a questão da Monique? Você mandou Sim. um comando, então você vai identificar através da imagem, né? Visual, porque- o receptor. Aí você vai usar de acordo com o receptor. Isso. Ele tem que ter essa consciência. De acordo com a mensagem. Sim. Porque imaginem o seguinte, né? Dentro de um relacionamento, a gente quer o quê? Qual é a mensagem a forma que a gente quer transmitir? Amor, carinho, respeito, generosidade. Não é? Beleza. Simples assim. E por que grita? Por quê? Porque não tem a paz e o equilíbrio interior. Aí a gente só consegue entregar o nosso melhor. E o nosso melhor naquele instante é aquilo. E às vezes o melhor não é o melhor nem pra mim, nem pro outro. Simples. Assim. Não é? A importância de identificar o receptor. É. Você pode estar jogando palavras fora. Sim. É o momento de calar, que é uma comunicação. Que é uma comunicação. E o paraverbal é exatamente isso. É a forma. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. É a forma. E a forma muda tudo. Muda tudo. Completamente. Tudo. Muda tudo. E aí o último ingrediente da comunicação qual que é? O que e como se expressa, Expressão expressão corporal, consciência corporal. comunicação verbal. Comunicação não verbal. Isso daqui é o corpo. E o corpo fala muito mais que 1000 palavras. Eu não preciso dizer nada. Quando uma pessoa chega e ela está completamente cansada, está assim, ó. Não adianta que ela falar que está animada, que ela não está. Tá assim. Não é? Vocês, sendo excelentes comunicadores, aonde devem estar as mãos? As mãos devem estar acima da cintura para falar tudo que estiver em acordo com as palavras. Não adianta você falar assim, faz isso aí, porque o corpo está dizendo uma coisa e a voz está dizendo outra. Esse é o ruído da comunicação. Às vezes nós temos inúmeros ruídos no início, né? Por exemplo, eu estou mexendo aqui na aliança, não é?
Isso demonstra o quê? Demonstra insegurança, demonstra vergonha, né? Demonstra nervosismo, não é? Eu estou falando e estou com a mão no bolso. Percebe que as minhas palavras, elas podem ser muito eloquentes, porém, o meu corpo está falando outra coisa. Retraído. Não é? Então, o corpo ele diz tudo. Por exemplo, vocês absorvendo o conteúdo. Quem se projeta para frente e vai dar atenção, vocês estão comunicando. O corpo de vocês está dizendo assim: mente, se liga, acorda, porque isso eu desejo muito aprender. Vocês estão assim, ó. Se liga aí, mente, porque isso eu quero absorver. Vocês internamente silenciando a vozinha interior, ou mesmo quando eu falo, porque o pensamento ele é infinitamente mais rápido que a voz, estão processando coisas que fazem sentido dentro do nosso diálogo. Está tudo certo. O problema é quando está pensando no feijão que esqueceu no fogo, se o maridão vai jantar ou não, se ele vai brigar porque o bife está frio, né? Dentro do curso da comunicação. É o ruído. Então o nosso corpo, em todos os momentos, ele está dando sinais. Nós, como comunicadores, a mão deve estar acima da cintura e não quer gesticular, porque também não precisa toda hora fazer um monte de coisa, e dança, canta, e conta piada, não. Esquece o balé, por favor. Mas a minha voz e o meu corpo, eles têm que estar condizentes com o quê? Com as palavras. O Temer, Não é? O Temer sempre tá, né? O Temer, quem vê o Temer falando, o presidente, né? Ele sempre tá assim com a mãozinha, né? Falando, né? É comunicação. Comunicação. Não sei se todos conhecem, mas eu acredito que sim, né? Dr. Daisaku Ikeda. Tudo que ele fala e tudo que é para realmente gravar na vida, ele faz assim, ó. Porque é força, é energia, ó, até arrepia, é vitória. Você pode, vai que você consegue. O que está fazendo com você? Vai pra frente, meu amigo. Vai, não para não, pô. Não é? É o corpo. E os tapinha na mesa. Tapinha na mesa é gatilho, tá, gente? Pra acordar mesmo. Desperta a mente. É gatilho. É gatilho. Percebe que o corpo está gritando? O corpo está falando, e às vezes ele está falando muito mais que a voz? Não é? Vocês, aqui na frente, falando do corpo, normalmente, nós, por timidez, vergonha, às vezes a gente quer o quê? Se pendurar em um dos lados da perna. E aí, você me fala aí. Aí o cérebro, como não está associado ainda, ele fala assim: e aí, amigo? Eu falo que você preparou aqui, que eu não lembro direito, ou eu me equilibro? O que você quer que eu faça? Aí, por uma questão de segurança, ele vai dizer assim pra vocês: meu, se equilibra, que vergonha, você vai cair aqui, pô. Aí, ai, deu branco. Acontece isso? Né? Por quê? Porque ele tem duas mensagens, tem duas coisas acontecendo simultâneo. E aí, equilibra ou fala? Meu, equilibra, que vergonha, você vai cair aí agora? Ah, esqueci o que eu ia falar. Outra dica importantíssima. Vocês, não sei se vocês perceberam, mas o nosso primeiro encontro, agora eu tô mais tranquilo, tá? Nosso primeiro encontro, eu estava mas tão nervoso, que eu, costumeiramente, eu não uso nem os tópicos para fazer palestra. Porque eu já gravei, eu já criei um hiperlink da situação e eu vou lembrando. Gente, eu usei infinitas técnicas para ficar toda hora resgatando. Oxi, resgata. Não sei se vocês perceberam, mas como vocês não sabem o conteúdo que eu vou falar, não vale nem um pouquinho a pena dizer assim: ai gente, esqueci o que eu ia falar agora. Isso. Porque nós, como comunicadores, nós precisamos o quê? Transmitir a informação. Todo mundo passa para trás por causa que eu estou... Transmitir a informação, não é? Ninguém precisa saber o que você preparou, se está na página 2 do livro, se você está perdido. Você simplesmente tem que fluir. Continua. Quando vocês virem aqui, vocês vão começar a falar, ninguém sabe o que vocês vão falar. Como eu estou falando já há quase 1 hora e vocês vão falar apenas 2 minutos, tem muito conteúdo para pouco tempo. É tão fácil e simples que vocês vão chegar aqui e falar assim: nossa, eu gostei muito disso. Acabou. Deu 2 minutos. Não é assim?
Perceberam nessas dicas? Do corpo? Da frase? Beleza? Porque nós, como oradores, nós precisamos simplesmente transmitir a informação. É o pacote, é a encomenda. Ó, não se pendurem na perna, porque o cérebro fica naquela. E aí, filhão? E aí, agora? Ó, direto. Deixa a perna quer falar muito, gesticulando, fale. Não quer? Eu, como estou com uma luzinha na mão, eu fico um pouco restrito. Porém, é isso. Depende se vocês estiverem com um caderno na mão, não se importem. Fulou. Beleza? Beleza. Pergunta? Dúvidas? Felicidade imensa? Ó, esse tópico aqui. Olha como é gritante e como a gente imagina que é completamente o contrário. Isso que eu acabei de fazer com vocês é um item da comunicação que a gente fala muita coisa e não fala nada. É aquele dia que vocês vão em uma reunião ou vão em algum lugar e você vê um palestrante e você fala assim, meu, achei tão bonito que ele falou. Aí você fala, o que você lembra? Não lembro de nada. Mas eu gostei demais dele. Nossa, mas eu gostei dele. Aí eu falo, o que você lembrou? Eu falei, eu não lembro nada. Mas o que ele te entregou? Te entregou uma caneta? Qual foi a entrega? Sabe que eu não lembro? Mas olha que eu gostei dele. É o que eu fiz, acabei de fazer com vocês. Falei, não disse nada. Não é? Mas olha agora, que fantástico isso. Olha o quanto representa o verbal. Representa só 7% da comunicação. Olha quanto representa o paraverbal, a forma que vocês falam. Representa apenas 38%. Olhem agora, homens e mulheres, por que vocês se chateiam tanto mesmo sem aquele seu amigo, namorado, marido, esposa, sem lhe dizer nada e vocês se irritam? Olha por quê. Olha, 55% da comunicação está no corpo. Você tá com essa cara aí, vocês não sei. Tá aqui, ó. Percebe? Sem dizer uma única palavra. Meu, você tá me irritando. Você fala assim, tô falando nada. Ai. Ó. 55% da nossa comunicação está no nosso corpo, na nossa fisiologia. Se as pessoas que gostam de você continuam gostando de você, por favor, melhorem. Melhorem a forma de se expressar. Imagina, né? Uma palestra de apresentação, de comunicação, aí eu venho com uma camiseta rasgada, aí eu venho de boné, aí eu venho de bermuda. Qual é a imagem que eu estou transmitindo? Estou tranquilo, estou na praia, não é? Porque a nossa imagem transmite, né? E logo nós iremos aprender também a questão do visual, sinestésico, auditivo, o que mostra isso, o que explica tudo isso. Mas olha, tudo isso é para vocês tomarem muita atenção. Olha que coisa mais linda. Por isso que quando a gente chega em um local e uma pessoa dá um belo de um sorriso pra gente, obrigatoriamente a gente quer devolver com um sorriso. Nós fomos pro Japão, já nem lembro o ano, que já faz tempo, né, filho? Do ano passado. E lá eu falei uma coisa assim para as crianças, né? Falei assim, gente, tem coisas que são universais. Aí, inclusive, eles me zoam. Tudo é universal pra você, pai. É universal. Gente, os japinhos assim, ó. E japonês é tudo, cada um na sua. É impressionante, gente. Você pode aparecer assim, ó, com a melancia na cabeça. Ele tá cuidando da vida dele, ele não tá nem aí com você. É muito legal, mas pede ajuda pra eles. Meu, eles fazem de tudo. Um rapaz simplesmente ele andou 1,5 km, né, filho? Em direção totalmente oposta do que ele ia pra me deixar na porta do hotel. Simples assim. Na porta do hotel. E eu falando pra ele, não, já entendi. Ele... E eu com o Google assim, falando e tal, ele olhando, não. E ele falando que ia me levar até lá. E detalhe, quando eu abri a porta do hotel e entrei, aí sim ele saiu. E ele me cumprimentou e saiu. Eu falei, nossa senhora. É impressionante, gente. Que mundo é esse? Que fantástico. Vamos trazer isso para o Brasil. Por isso que nós precisamos ser essa pessoa. Comunicadores. E aí, o sorriso contagia.
Inclusive a Monique ontem, eu gosto de falar só coisa recente, ontem tava uma chuva, aí tava subindo uma menininha tão linda, a Monique que eu não ouço a gravação, pela morte de Deus. Eu subi uma menina tão linda, ela tava com a sombrinhazinha do Frozen. Gente, eu tomei uns 2 minutos de chuva, porque meu portão automático queimou com esse raio. Tomei uns 2 minutos de chuva. Eu falei assim, adorei a sua sombrinha da Frozen. E ela não entendeu. Eu falei assim, nossa, que lindo, eu adorei. Nossa, amei. Aí ela começou a rir pra mim, a rir assim. E ela andando, subindo e olhando pra trás, assim, eu dando tchau pra ela. E a Monique olhando, falou assim, por que ela tava rindo tanto pra você, pai? É o corpo, gente. O corpo. Por isso que nós precisamos estar muito bem. Para o nosso corpo transmitir essa alegria, paz, segurança, energia. Por isso que estamos aqui. E agora vamos para a estrutura da comunicação. Porque logo após o café, são vocês que vão falar. Olha o paraverbal. Olha o paraverbal. Jogando uma parada. Tirar o mais daqui. Vou dar uma introdução disso, para vocês colocarem isso no corpo do discurso. E aí, na semana que vem, eu vou reforçar de uma forma melhor. Beleza? Ó, gente, é regrinha de bolo, tá? É só colocar um ingrediente após o outro. Sabe aquele bolo que vocês vão fazer? Aquela receita que vocês tanto desejam, que vocês olham na internet e vocês simplesmente seguem? Compram os ingredientes e seguem? Pode ser do hambúrguer, pode ser do bolo fit, que é uma delícia. A Alessandra fez um bolo esses dias aí, um pão. Cadê a Roseli? Tá aí? Comi um pão de liquidificador na Roseli, que delícia, eu morrendo de fome. E eu morrendo de fome, eu fazendo a janta em casa, morrendo de fome. E a Alessandra, e pão é maravilhoso, que não sei o quê. Eu falei, gata, espera um pouquinho, deixa a gente comer primeiro aqui, né? A janta tá saindo ainda, né? Eu fazendo janta. Tô falando isso pra ficar gravado, mas eu não faço sempre não, viu? Tem que me entregar. O que ela fez? A Alê foi lá, pesquisou na internet, Google sabe de tudo. Gente, seguiu a receita. Fez do bolo. E vocês, para falarem bem, sigam a receita. Por exemplo, nesse momento do dia de hoje, eu não segui a receita. Porque tem pessoas que podem não me conhecer, que eu não segui a receita de me apresentar. Eu tenho esse hábito, porque normalmente eu falo para pessoas que já me conhecem. Então, vocativo. O que é o vocativo? Vocativo é você chamar a galera. E aí, galera, tudo bem? Ô, pessoal, boa noite. É vocativo. Você está chamando. Tem pessoas importantes? Apresenta. Ah, estamos tendo a participação ilustre aqui do Sr. William Joey Vaz de Lima. Apresenta. É vocativo. Gravar? Sim. Essa pausa aqui é para vocês, ó. Gravou? Vocativo. É a apresentação. Tudo bem, turma de comunicação humana, CVH? Vocativo. É o cumprimento. É o cumprimento. Porque, na verdade, esse vocativo é o que vai chamar todo mundo, olha a expressão aqui, ó, todo mundo, pra você. Tá todo mundo desperto, você vai chamar toda a galera pra você, pra dar a sua atenção. Beleza? Introdução. Você vai falar de si, quem você é. Meu nome é Jefferson, sou aqui da turma de comunicação, e eu vou falar sobre Vai falar sobre o quê? Vocês vão falar. Cada um de vocês aqui que vierem aqui na frente falar, vocês vão escolher um tema e vão falar. Né? Eu sou Jennifer, TM Rondio, meu pai é lindo, eu amo. Eu vou falar pra vocês sobre a nossa comunicação. Vocês vão falar. Beleza? Introdução de si, introdução do assunto. Gente, receita de bolo. Só colocar ali. E aí vem o corpo do discurso. Tem uma coisa que é importante. Aqui é onde vocês vão utilizar 90% do tempo de vocês. 90% do tempo. É no corpo do discurso. Tá? Se vocês forem transmitir algo que vocês querem que as pessoas continuem fazendo aquilo que vocês estão transmitindo, a informação é isso, para que ele seja fugiu a palavra agora. Que ele seja continua fugindo. Que ele dê continuidade nesse assunto, o que é importante? Você vir e falar do passado, falar do presente e falar como que ele vai utilizar aquilo na vida dele. Simples. Eu aprendi comunicação, esse curso de comunicação, no ano de 2013. Mudou a minha vida. Foi muito legal.
Agora estou transmitindo para vocês. Porque o meu desejo ardente é que vocês se tornem excelentes comunicadores. Mais e mais a cada dia que passa. Percebeu? Eu falei do que eu aprendi, eu estou falando do agora e eu estou falando para vocês, a partir desse instante, serem essa pessoa. Futuro. É como que você vai usar aquele conhecimento para a sua vida. Para que ele seja contínuo. Ficou dúvida? Um assunto. Vocês vão pegar um assunto de um livro. Fausto não é de Deus. Fausto é de Deus, sim. É bom pra caramba. Vocês vão pegar um assunto. Ter alegria. Ah, eu li aqui. É uma coisa que aconteceu. Aí vocês estão falando nesse instante. O que é isso? Só que tudo isso daqui ele tem que ter validade daqui pra frente. Como que você vai utilizar? Vou ver se eu acho um título legal aqui. Aqui, ó. 4 virtudes, contraste. Pego de coisa. Vamos ver aqui. Isso jamais pode acontecer, tá? No discurso de vocês. Ó. Jamais, porque eu tô procurando agora, né? Se você já tem, isso daqui não pode acontecer. E se está procurando, continue falando. Continua. Só que os olhos vão estar aqui. Óbvio, tem que estar aqui, os olhinhos têm que estar aqui, né? Eu tô sem óculos. Mas aqui, ó. Faça com que o sol do estado de Buda, que é essa felicidade imensurável, desponte em seu coração. Aí eu acabei de ler isso. E como que eu utilizo isso? Torne você o protagonista da sua vida. O que você está jogando? Está colocando aqui para frente, para que isso se dê continuidade. Entendeu? Porque todo discurso que vocês vão levar, toda mensagem que vocês vão transmitir, ela é nesse instante, é para a pessoa, para que ela siga, não é? Vai dar um recadinho qualquer. A tia me fala lá pro William, William, vai na padaria comprar pão. Difícil? Mas não é? Eu estou com fome agora. Vai na padaria comprar pão. Futuro. Ela deu um comando para que ele vá até lá. Para que isso continue. Isso é no corpo do discurso. Ficou complicado? Depois a gente descomplica. Mas relaxa. Discurso de agora. Gente, vocativo, beleza? Chamou a galera. Gente, pá. Introdução, fala de si, fala do tema. Corpo do discurso é o que vocês vão falar. Beleza? E aí, conclusão. Conclusão. Sempre concluo. Sempre concluo. Então a conclusão do dia de hoje é que a gente aprendeu os elementos básicos da comunicação interior, como eu levo toda essa informação para dentro de mim. Aí eu tenho os componentes da comunicação. Dentro dele eu sou a pessoa mais importante, porque se a pessoa que me ouviu não entendeu, a responsabilidade é minha. E a Sara está fazendo cara de preocupação e a responsabilidade é minha. E eu tô quase cantando, dançando, jogando malabarismo aqui. Porque a responsabilidade é do comunicador. Beleza? Porque tem que chegar um pacote, gente. A pessoa pediu. Cadê o livro que a Mili pediu? Diário de Nota Popular. Vai chegar outro livro, gente. Não, eu não pedi isso, pô. Né? Tem que chegar um pacote. Responsabilidade do emissor, do comunicador. Beleza? Dentro do corpo do discurso mental, do nosso diálogo, esse daqui é a receitinha do bolo. Vocativo, chama a turma. Introdução, fala de si, fala do tema. Fala o seu discurso, o que você programou, e aí conclui. Beleza? Então agora, para concluir a minha parte,